Olá, seja bem-vindo a mais uma série que nós estamos trazendo com o tema O que eu gostaria de ter ouvido quando comecei a investir. São uma série de reflexões que nós vamos trazer aqui para você que de repente quer começar a investir, mas não sabe muito bem o caminho, e para você também que já investe, mas talvez nunca tenha parado para refletir em alguns dos pontos que nós vamos trazer. Só um detalhe, quando eu falo em investimentos, estamos falando de produtos ligados ao mercado financeiro, como produtos ligados à taxa de juros, mercado de ações e assim por diante. Uma das primeiras preocupações que a maioria das pessoas tem, e eu tive também, é com relação à rentabilidade, ou seja, perguntas do tipo qual investimento vai trazer o melhor retorno, ou então eu tenho tanto para aplicar, onde é que eu coloco para render o máximo possível. Eu já te digo que se realmente existisse um investimento que prometesse um lucro excelente em pouco tempo e com quase 100% de certeza de que isso fosse acontecer, muita gente já estaria nesse investimento antes de mim e de você. Bem da verdade, eu te digo que a primeira preocupação que você deveria ter é com relação ao objetivo desse investimento, ou seja, qual o propósito de investir. É para fazer um curso, é para viajar, é para um casamento, é para comprar uma casa, comprar um carro, é para se aposentar? Responder esse tipo de pergunta já vai te ajudar muito em relação às opções que o mercado tem disponíveis e que vão te ajudar a chegar no teu objetivo. E principalmente também com relação ao engajamento, ou seja, aquele compromisso de você estar lá periodicamente aportando algum valor nesse investimento, porque você tem uma meta a chegar, um número a chegar. Guardar dinheiro por guardar dinheiro pode até funcionar para algumas pessoas mais disciplinadas, mas é sempre importante você ter um objetivo, um propósito para esses valores que estão sendo acumulados. Depois que você definiu esse objetivo, sabe ou estima mais ou menos o valor que você quer alcançar, vamos tomar um exemplo de uma viagem. Imagina que R$6.000 seriam suficientes para uma viagem que você quer fazer daqui a 2 anos, e a partir de então você tem que avaliar 3 pontos que são essenciais de qualquer investimento. Rentabilidade, que nós já comentamos, que basicamente é o quanto de retorno aquele investimento vai lhe trazer, e nesse caso quanto maior melhor. Liquidez, que é o quão rápido esse investimento retorna para você, novamente, quanto maior a liquidez melhor. E o risco, que basicamente é a medida de incerteza daquele investimento. Nesse caso, quanto menor a incerteza, melhor para você. Esse seria o investimento ideal. Só tem um problema. Ele não existe. O que na verdade existe é um balanço desses 3 itens. Para ficar mais fácil, vamos tomar 3 produtos bem conhecidos no mercado: poupança, imóveis e ações. Se nós formos comparar esses 3 produtos, poderemos dizer que a poupança tem um risco relativamente baixo, porque não sofre muitas oscilações e a menos que mude a regra da poupança, o valor de rentabilidade normalmente é o mesmo. Podemos dizer que ela tem uma liquidez alta, porque a qualquer momento você pode ir lá e resgatar o dinheiro que está na poupança. Mas, em compensação, a poupança apresenta uma rentabilidade mais baixa se comparado com esses outros produtos. Imóveis têm um potencial para um bom retorno, tem um risco um pouco mais controlado se você comparar com ações, por exemplo, porém apresenta uma liquidez muito baixa. Isso significa na prática que se você tentar vender um imóvel, não há garantia alguma que você vai conseguir vendê-lo no dia seguinte, por exemplo. Pode demorar semanas, meses ou até anos. Em alguns casos, se você precisa muito vender aquele imóvel, precisa muito do dinheiro, pode ser que você venda por um valor abaixo do que você esperava. Ações têm uma liquidez altíssima, pois são negociadas todos os dias úteis do ano, têm um excelente potencial de retorno, porém tem um risco elevadíssimo. Não há garantia alguma que se você comprar uma ação hoje, amanhã ou daqui a 3 meses ou daqui a 10 anos o valor estará maior. Ou seja, a quantidade de incerteza é muito alta. Resumindo, para esse projeto da viagem, você deveria escolher algum produto que tivesse alta liquidez e baixo risco, mas certamente teria que abrir mão de uma rentabilidade maior. Isso significa que na prática você teria que poupar mais dinheiro do que esperar que o resultado viesse dos rendimentos dos investimentos. Nesse caso, a poupança se mostrou com o investimento mais adequado, mas esse foi apenas um exemplo. No mercado financeiro existem outras opções com alta liquidez e com baixo risco e com uma rentabilidade acima da poupança. Bom, essa foi a nossa primeira reflexão do que eu gostaria de ter ouvido quando comecei a investir. Espero que essas informações te sejam úteis e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!